Vamos lá, verso 8. O verso 8 diz assim, ó, o templo se encheu de fumaça, tá? Ou de fumo. O templo se encheu de fumaça por causa da glória e do poder de Deus. Muita atenção. O templo se encheu de fumaça por causa da glória e poder de Deus. Então, a gente lembra aqui mais ou menos a ilustração que tinha no tempo de Moisés, né? O que acontecia? O povo estava no deserto. Agora, quando a nuvem descia sobre o tabernáculo, o povo permanecia parado no mesmo lugar. Aí via a nuvem de dia e de noite a coluna de fogo. Era a presença do Eterno. Agora, quando a nuvem subia, aí o tabernáculo era desmontado, que o povo seguia em viagem rumo à terra prometida. Vamos dar uma olhada aqui, então, essa fumaça que encheu o templo é a presença da glória, tá, do Eterno. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma olhadinha em números, mas vamos ver aqui o verso final. Ninguém podia entrar no templo enquanto não estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. Ninguém podia entrar no templo enquanto não estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. É importante entender isso. Por que ninguém podia entrar no templo? Quem que entrava lá no templo, na ilustração lá que a gente, no templo lá de Arão, de Moisés, Arão entrava no templo. Arão entrava no templo para ministrar a expiação dos pecados pelo povo. Então foi como aconteceu, a gente vai ver aqui a leitura na rebelião de Coré. Tá? Coré, a praga estava atingindo o povo. Aí Moisés falou para Arão, corre, pega o seu incensário e vai lá. Adentra no tabernáculo para você expiar os pecados do povo. E ele fez isso, foi e a praga cessou. Então você consegue entender o conceito? Só que aqui não. Aqui ele está dizendo que ninguém poderá entrar no templo. Tá? Isso significa que as pragas não vão cessar. A praga não, enquanto as 7 pragas não forem deflagradas totalmente, não serão cessadas. Ou seja, não vai ter alívio dessa vez. Tá? Não vai ter pausa. Quem poderia, ou na verdade, quem pode expiar os pecados dos homens? Quem é o sumo sacerdote hoje? Não é Arão, é o Messias. Na verdade, ele fez a expiação atemporal, que foi o sacrifício dele no Calvário. Então, mediante a fé, nós temos acesso a essa expiação. Mas, nesse momento, vamos dizer, o Messias, que é o único mediador entre Deus e os homens, é o Messias, ele não vai interferir nisso. Tá? O Messias não vai interferir. Tá? Até porque os 7 anjos estão com cinto de ouro. Quem veste o cinto de ouro, Apocalipse 1, verso 13, é o próprio Messias. Porque ele tem realeza e autoridade dele. Então, os 7 anjos estarão também a serviço sob a autoridade do Messias. Porque os homens negaram o evangelho. Por isso que eles estão com cinto de ouro. Entendeu? Então, esse juízo é enviado, essas taças, também porque as pessoas negaram o evangelho do Messias, da graça. Então veja, não haverá expiação, não haverá alívio. O Messias não vai interferir a favor desses ímpios. Como Arão lá atrás entrava no templo com o incensário para não, a praga cessava. Que Arão expiava. Mas dessa vez não. Dessa vez não vai ter expiação. O Messias não vai interferir. Então a coisa vai ser séria. Sério. Então vai ter lá primeiro, eu posso até imaginar, a pessoa já está reclamando de coronavírus, né? Vai ter lá a primeira taça, o pessoal chiando. Imagine você. E não vai ter alívio, vai as 7 taças e vai culminar a coisa no Armagedon. É ira de Deus pela impiedade da humanidade. Ok? Então vamos lá, para a gente poder entender o que eu falei aqui, vamos em Números, capítulo 9. Vamos lá dar uma olhadinha lá em Números, capítulo 9. Números capítulo 9, verso 15 a 18. Diz assim, ó. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem
o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. É o que eu acabei de explicar. Se a nuvem subia, o povo caminhava rumo à terra prometida. Então, quando chegar esse momento das 7 taças, que é depois da besta, né? Depois da besta colocar a marca e fazer tudo isso. Então, quem tiver entendimento para entender o grande e maravilhoso sinal que vai acontecer, né? Que é quem tem olhos espirituais, quem tem fé para entender, é importante entender o seguinte, que a nuvem, quando a nuvem desce sobre o tabernáculo, o povo lá no deserto parava. Quando a nuvem subia, caminhava para a terra prometida. Então, quando começar a se deflagrar das 7 pragas, das 7 taças, né, o povo de Deus, né, no caso que somos nós, vai permanecer aqui. Né, as pragas não são direcionadas para ele, mas a gente vai permanecer aqui. Ok? Porque enquanto a nuvem está baixa. Okay? Então, ou seja, a gente vai ficar na espera de poder prosseguir rumo à nossa terra prometida, que é o quê? Para a gente adentrar no descanso dos 1000 anos, milênio, né? Milênio. Só, mas aí tem toda a questão de arrebatamento, quem vai ficar, milênio, como que é. Durante os 1000 anos vai ser o período de descanso, ou melhor entender a nossa terra prometida, que é a salvação. Tá? Então entendam o conceito. Tá? Deixa eu ver se ainda temos alguma coisa em Números 16. Vou ver o número 16. Então, essa nuvem, ou essa fumaça, significa a glória do Eterno e a presença dele também. Verso 16, no 42 até 50. Que é aí que a gente chega onde eu falei na rebelião de Coré. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, no caso, foram aqueles que se rebelaram contra a autoridade de Moisés e Arão. E virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória de Yahweh apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou Yahweh a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe fogo nele sobre o altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação. Faz a expiação por eles, porque grande indignação saiu diante de Yahweh, e já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Tá? E os que morreram daquela praga foram 14.700. Pois é. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. É o que eu falei. Essa praga aqui, Números capítulo 16, aconteceu por causa da rebelião. Coré, né, liderou a rebelião aqui. Eles se rebelaram contra Moisés e Arão. Então, da mesma forma, hoje o povo, a humanidade, se rebela. No caso, Moisés era o profeta e ministro da primeira aliança. Quem é o profeta e ministro da nova aliança? O Messias, o Cordeiro. Arão era o sumo sacerdote da primeira aliança. Quem é o sumo sacerdote da nova e eterna aliança? O Cordeiro, o Messias. Certo? Então, o povo se rebela contra o evangelho da salvação do Messias. Então, percebam que isso... E vão culminar servindo a besta. Isso vai trazer grande ira e indignação da parte de Yahweh. Por isso que os juízos da praga vão acontecer. É semelhante à situação que aconteceu aqui na rebelião de Coré. Ok? Sendo que nessa rebelião aqui, Arão ministrou ali, fez uma expiação ali e foi aceito. E a praga cessou diante do povo. Agora, aqui, nas 7 taças do Apocalipse, não vai ter isso não. O Messias não vai interferir não. Então, as 7 pragas
não vai ter alívio, tá? Vai acontecer todas as 7 pragas completo. Deixa eu ver aqui, para a gente continuar com o entendimento, vou em Levítico 16, verso 17. Levítico 16, verso 17, diz assim, ó. Tá. E nenhum homem entrará na tenda da congregação quando Arão, entrar a fazer propiciação do santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Tá? Então nenhum homem entrará na tenda da congregação quando Arão entrar para fazer a expiação. Ok? Então vejo que quando Arão entrava a fazer expiação, não tinha ninguém na tenda da congregação, porque na tenda da congregação você tinha o pátio dos israelitas, né, para prestar adoração, tinha o pátio das mulheres, e por fora ficava o espaço dos gentios. Mas quando Arão entrava para fazer a expiação, não tinha ninguém, só Arão entrava, o sumo sacerdote. Só que aqui, em Apocalipse capítulo 15, está dizendo que ninguém podia entrar no templo, ninguém. Isso quer dizer que o Messias não vai interferir nessa praga, nessas pragas. Isso vai acontecer 100%, ou seja, não vai ter alívio. Tá? Não vai ter alívio. Continuando aqui, eu vou dar uma idazinha em Êxodo, capítulo 40. Deixa eu ver aqui, ó. Êxodo, capítulo 40, verso 34 até Êxodo 40, verso 34 até 38, quando a nuvem cobre o tabernáculo. Diz assim, ó. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, tá? E a glória de Yahweh encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque quando a nuvem ficava sobre ela, e a glória de Yahweh enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia que ela se levantava. Porquanto a nuvem de Yahweh estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ela, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Ou seja, então nós nesse momento aqui, o povo do Eterno, a igreja, vai estar aguardando, vamos dizer assim, espiritualmente aguardando a nuvem subir, né, para poder adentrar na terra prometida, no caso da salvação, isto é, depois das 7 pragas vai vir o Armagedon, aí sim vai ter o milênio, 1000 anos de descanso, aí vai ter a primeira ressurreição, o arrebatamento, vai ter tudo nesse momento. Então a igreja vai estar ansiosa por passar esse momento para adentrar na salvação, ok? É isso que quer dizer. Deixa eu ver aqui, ó. 1 Reis 8, 9 a 11, vale a pena dar uma olhadinha também. Para a gente poder entender o conceito, tá? A ilustração e o conceito, o que significa esse evento. 1 Reis 8, vamos ver aqui, 1 Reis 8, 9 a 11. Diz assim, ó, aí foi quando Salomão terminou o templo, que ele fez a dedicação do templo. Diz assim, ó, 8, 9 a 11. Na arca nada havia, a arca estava dentro do templo. É o que eu expliquei. A arca dentro do templo, dentro do tabernáculo, significa o quê? Os mandamentos. Tá? Então, à medida que o povo não segue os mandamentos, que vive em iniquidade, o juízo vem. Os juízos são justos. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, que Moisés ali pusera quando Yahweh fez aliança com os filhos de Israel, né, saindo da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa de Yahweh, e não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória de Yahweh enchia a casa, né, no caso o templo. Então vejam que essa fumaça ou fumo significa a glória e a presença do Eterno. Significa que esse juízo das taças são deflagrados, né, pelo Criador como juízo. Tá? Deixa eu ver aqui se vale a pena mais alguma ponderação.
creio que não. Creio que já esteja tudo aqui das anotações. Então é isso, né? Esse foi o prólogo. Na verdade, esse episódio é um prólogo, porque a partir do verso 16 é que aí sim vai iniciar o juízo das taças. Então o que a gente pode entender do verso 15, que é um prólogo, é que dada a iniquidade da humanidade, né, que vai desobediência aos mandamentos do Eterno, rejeição ao evangelho da salvação pela graça, a fé no Messias, né, que vai chegar um clímax, a rebelião, como foi a rebelião de Coré. Né? Vai chegar o clímax que o povo vai aceitar, servir a besta, servir a imagem da besta, aderir à marca da besta. Negação total, negação total de Deus, negação total das Escrituras, negação total dos mandamentos, negação total da graça do Evangelho. Okay? Isso é rebelião total. Então, não existe alívio para rebelião. Tá? Então, por isso que as 7 taças, as 7 pragas vão ser justas. Vão ser pragas santas e justas. Exceto aqueles que vão vencer a besta e a sua imagem. Né? Então é isso, minha gente. Esse episódio foi só um prólogo, né, do que está por vir. Para finalizar esse episódio, irei pronunciar aqui a bênção sobre os amados. Essa bênção que eu cito sempre, ela está em Números capítulo 6, né? Que diz assim: Yahweh te abençoe e te guarde. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahweh sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yahushua HaMashiach. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com a Shalom. Isso aí, Redescobrindo o Apocalipse. Acessem a playlist e até o próximo episódio. E vale até um adendo aqui, que é o que está em Número 16, 19, que diz assim, ó, e Coré fez ajuntar contra eles, isto é, contra Moisés e Arão, toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória de Yahweh apareceu a toda a congregação, ou seja, Coré incitou a rebelião do povo contra a Moisés e Arão. Tá? E isso, por conta disso, a glória de Yahweh apareceu. Né? Ou seja, a nuvem desceu sobre a tenda. Okay? O que quer dizer isso? Houve uma rebelião, né? E por conta dessa rebelião, né, Yahweh interferiu, okay? E lançou a praga. Então, da mesma forma, vai ser nesse momento da besta, porque eles não só vão se rebelar e praticar iniquidade, como vão se voltar contra o povo de Deus, para perseguir, para matar, para excluir da sociedade. E isso vai chegar, né, como a indignação do Eterno, o Eterno vai interferir. Okay? Não basta negar os mandamentos, não basta negar, rejeitar o Evangelho, não basta se rebelar contra Deus, eles ainda vão contra o Messias, né, e contra a igreja. Então isso fará o Eterno interferir, né, para poder lançar as 7 pragas, ok? Isso é uma passagem interessante também para a gente entender o sentido.